Todo mundo de acordo com gravar? Se Sim. também tiver alguma questão, fala que a gente pode, sei lá, negociar depois. Mas enfim, gravando aqui, deixa eu agora colocar a tela para a gente começar. Vai aparecer minha carinha aqui, vai ser divertido. Vou- Hoje a gente vai falar sobre harmonização rítmica cósmica, né? Então, esse aqui é um encontro do Repensando a Loucura, um grupo de apoio mútuo em saúde mental. Eu sou Prashant, vou trazer aqui para vocês um pouquinho da minha pesquisa em relação a essa questão dos ritmos e como isso tem sido muito importante para me equilibrar, assim, né, nessa corda bamba da vida. Então, já tivemos algumas edições aí, a maioria delas no encontro do Repensando a Loucura. Uma vez fizemos presencial, ela nasceu presencial, então é legal que presencial a gente envolve mais o corpo nessa vivência, né? Mas online também dá para ser participativo, por isso que eu pedi para vocês estarem aí com a câmera, com áudio, sempre que possível, para participar também. E eu queria começar com um exercício de centramento com uma música que a gente ouviu a partir da minha filha, né? No primeiro encontro que a gente fez lá na Chácara da Lígia. Eu vou colocar ela aqui e durante essa música você pode, como se imaginar que estivesse numa ciranda, pode fechar os olhos se quiser e imaginar que nós estamos numa ciranda. Pode não imaginar nada, pode ficar de olho aberto também, mas só para deixar entrar um pouquinho, a vibe dessa canção enquanto a gente respira um pouco. Se não tiver indo áudio, me avisem, tá? Gira a terra dançando em torno É do aproveitar que nem a Fabi, sol. né? Girar a Gira a cabeça como se lua fosse. dançando em torno da terra. Giro eu, gira você nessa ciranda. No compasso dessa dança já nem lembro quem eu era. No girar dessa ciranda. Sou você, sou eu, sou todos. Mãos se dão, pés batem juntos. Ciranda roda no mundo, o mundo roda ciranda. Ciranda roda no mundo, roda ciranda. Ciranda roda no mundo, o mundo roda ciranda. Ciranda roda no mundo, roda ciranda. Gira a terra Então, dançando né? A em letra torno fala do da Terra dançar em sol. torno do Sol, Gira a a Lua lua dançar em torno dançando da em Terra torno da e a gente nessa terra. ciranda sendo Giro eu, todos. gira É um você pouco nessa essa mensagem que a gente ciranda. vai No pesquisar hoje. compasso dessa dança já nem lembro quem eu era. No girar dessa ciranda. Sou você, sou eu, sou todos. Mãos se dão, pés batem juntos. Ciranda roda no mundo, o mundo Algo roda assim, ciranda. é isso. Mas é uma apresentação rápida, tá? Porque aqui a proposta não é falar de mim, mas falar dos astros, né? E eu ainda não sou uma estrela, logo serei. Bem, Fernando, Profeta, Praxante, como eu estava falando no começo, são nomes, né, que, que a gente se identifica aí no mundo. Então, hoje eu estou usando um pouco Praxante para trazer essa energia mesmo, né, da linhagem tântrica do Oriente. Mas eu sou um bipolar que tive algumas psicoses e eu coloquei aqui.
essas psicoses como Marcos, porque a gente está num grupo de bipolaridade, né? E a gente fala sobre mania, depressão, a gente fala sobre a euforia, a melancolia, sobre polos, que foi o que inspirou essa vivência, né? Como é que é navegar entre polos, passar por fases e como é que são esses ritmos. Então, eu levei uma vida normal, tudo bem, até 2008, quando eu tive um episódio assim de psicose que foi bastante chocante. Eu fiquei internado. E antes disso eu já tinha passado aí por colégio técnico, faculdade, né? Tinha feito umas viagens e depois dessas viagens eu tive isso. Passei 10 anos sem ter nenhuma outra experiência assim de uma depressão profunda, nem de uma psicose. Até que eu tive a segunda, aí eu já tinha constituído família, né? Já tinha as filhas, já tinha feito também um trabalho aí no âmbito da cannabis, da legalização. E aí, de 2020 para cá, foi assim, né, um tumulto. Eu tive uma terceira, uma quarta, uma quinta psicose, mas também pesquisando, entendendo como é que são esses processos e felizmente cada vez sendo assim mais fácil de voltar e cada vez mais um chacoalhão espiritual mesmo, sabe? Dentro do que a gente fala assim, tipo, meu, acorda, alguma coisa está acontecendo. E aí eu volto para a realidade e estou aqui partilhando com vocês essa experiência. Eu fico mudando coisinha aqui, aí é uma aventura. Esse negócio aqui, por que que Quem eu... quer papar? Ah, hum? Desculpa. Bem, a harmonização rítmica cósmica, alinhar o meu ritmo ao ritmo desses três astros, né? E aí, quando a gente fala de astros, eu trago aqui algumas considerações iniciais, que é por que me harmonizar com esses astros, né? Então, refletir sobre esses ciclos, esses ritmos, é refletir mesmo num sentido de espelho, né? De pegar eles e trazer para dentro de mim, é, vai fazer com que a gente possa se alinhar com a natureza. Então, como é que eu vou considerar na minha vida o ciclo da rotação da Terra, sabe? Que não vai aparecer aí para vocês porque a gente só está apertando no cara, mas o ciclo da rotação da Terra, o ciclo da rotação da Lua, o ciclo da rotação da Terra em torno do Sol, da Terra em torno de si mesmo. E isso foi um pouco inspirado na antroposofia, essa questão dos ritmos, porque lá fala muito o quanto a gente tem um ritmo para dormir, um ritmo para se alimentar, um ritmo para fazer exercício, um ritmo para estudar, enfim, diferentes ritmos, né, de digestão, de sono, de respiração, todos eles, quando eles estão indo bem, a gente fica mais saudável. Quando eles dão uma desregulada, a chance da gente ter alguma questão de saúde aumenta bastante. Cara, tá muito chato esse coisinha aqui. Como é que eu tiro isso? Não consigo tirar. E por onde começamos essa viagem astral sideral, né? Considerando os astros. Eu queria que vocês participassem agora. Me dizendo para vocês o que é astro, o que vocês entendem por astro, que palavras que vocês conhecem que tem essa coisa de astro, me contem um pouco, quem tem coragem. Primeiro que vem é o Sol. Sol, sol, É a astrologia, né? O estudo. astrologia. Ó, astrologia é uma palavra que eu coloquei aqui. Astrologia. Tem mais alguma outra? Para mim, é olhar da perspectiva de alguém que está na Terra, né, e que é muito insignificante, quer dizer, é um corpo tão minúsculo quando você olha para essa imensidão do universo, né, de tudo que está em cima. Astros são aquelas coisas que estão penduradas lá no céu, maravilhosa. E aí a gente dá nome para eles. Mas para mim, todos são astros que têm uma função. Que a gente, mesmo que a gente não conheça, eles têm uma função, porque eles são parte do mesmo pedaço que a gente, né? Tomam espaço.
Mas é Agora eu amo interessante, muito a ô. Lua. Aqui, astrologia lembra o quê, né? Logia, estudo dos astros, como é que esses astros influenciam na nossa vida. Tem um outro que é astronomia. É a mesma coisa, astro, só que é nomia. Nomia tem mais a ver com cálculo, tem mais a ver com normas e tal, né? Tem alguma outra palavra, assim, que tem astro? Sei lá, tipo, Ai, meu filho adora um livro chamado Astrofísica para jovens apressados. astrofísica. Astronauta E, me ó, veio aqui. Ele navega pelos astros. Tem Eu coloquei. astrolábio, né? Mas é um nome de pessoa? Astrolábio? Aí essa eu já não eu conheço, acho mas que é eu um coloquei uma palavra, instrumento. eu coloquei uma palavra aqui diferente, que é astropatia. Essa palavra eu não tinha ouvido falar também, mas que é tipo simpatia, né? Sentir juntos, empatia, sentir o que o outro sente. Astropatia seria sentir os astros, sentir eles, estar junto com eles. Então, é um pouco do exercício que eu trago hoje. E tem uma outra palavra que tem astro. Essa eu não sei se alguém sabia aqui. Desastre. A gente já entra nessa palavra, mas como foi falado aí pela Winds, o astro tem a ver com esses corpos celestes, né? Planeta, lua, estrela, cometa, tudo que está lá no céu. E também tem a ver com a palavra sidus, né? Que também é sideral, que é estrela, que é constelação, que é céu. Então, é esse campo semântico do que está acima da gente, né? Do que está tá lá fora. E aí eu trago uma frase aqui, uma brincadeira, que é quando eu considero o sideral aqui, quando eu trago o espaço para mim aqui onde eu tô, e sinto ele, e vivo ele, o agora se torna uma viagem astral, né? Eu estou conectado com o universo inteiro. Então é esse o exercício. E Ó, Sido tá na. astrolábio, Fernando, só para contribuir aí, é um instrumento que é chamado também de calculadora analógica, usado para calcular o tempo e a posição dos corpos celestes. Astrolábio, por isso que tem o astro. Astrolábio. E olha É. que interessante, considerar é uma palavra que tem síderos, sido, estrelas. Então, você considerar uma coisa é tipo constelar, é você se alinhar ali com o universo. E o desastre Exato. também tem a palavra astro, só que é É. astro com o des. O que que é o desastre, né? Quantos desastres a gente vê na vida? Tipo, água, inundação, fogo, incêndio, ar, furacão, terra, avalanche. O que está acontecendo nessas situações? Está acontecendo um desastre, algo contrário aos astros, uma desgraça ocasionada por uma influência negativa ou danosa dos astros. Basicamente a gente não está alinhado à natureza, a gente não está alinhado ao cosmos. Lá, antigamente, essa palavra tinha essa conotação. Hoje, não. Hoje virou um acontecimento calamitoso, mas ela nasceu como estar desalinhado das estrelas, o desastre. E aí, harmonizar com os astros é uma estratégia para a gente evitar o desastre, né? E aí, esse é um desenho de um desastre que eu tive, que foi uma crise psicótica, em que eu estava equilibrada, aí eu subi muito e depois comecei a descer, e isso não. É uma arritmia, uma disritmia, é um desequilíbrio. Aqui tem uma curiosidade mais recente que eu incluí para essa apresentação sobre desejo. Não sei se vocês também já tiveram oportunidade de, seja ver esse vídeo da Marilena Chauí, ou já terem se deparado por algum motivo. A palavra desejo vem de desiderum, desidero, que vem de sidero, que também é astros, também é estrelas, né? Sideral. E aí o desidero seria tipo você não estar pleno com as estrelas, com o universo, ignorar elas, não ver elas, e aí você ter desejos, né? Enfim, não sei. Acho que pode ser interessante a gente ouvir a Você Chauí sabia aqui, que a ó, se vocês palavra quiserem, desejo 2 minutinhos. tem uma origem muito bonita? A gente nem suspeita. Ó, vamos lá. Você sabia que a palavra desejo tem uma origem muito bonita? A gente nem suspeita dessa origem. Está ligado
ao que na antiguidade se fazia, e na Renascença também, que era a astrologia, que era tentar decifrar pelos astros o destino de cada um. Em latim, sidera, com S, significa o desenho das constelações, formando a Via Láctea, ou aquilo que a gente chama o espaço sideral, né? O espaço dos sidera, dos astros. Você podia olhar os astros com respeito e fervor e pedir uma resposta a respeito do destino. Quando você fazia isso, o verbo usado para a sua atitude era considerare. E considerare significava estar na presença dos astros, estar com os astros e receber uma resposta. Mas, muitas vezes, você consultava os astros e eles permaneciam em silêncio. Eles não lhe diziam nada. Você estava, então, separada dos astros. E essa separação era marcada pelo uso de. Então, considerare estar com os astros, desiderare estar sozinho, sem o apoio dos astros, em busca do sentido do seu destino. E é de desiderare que vem desejo, desidério, que quando se transforma num sentimento de tipo psicológico, passa a significar o sentimento da falta de alguma coisa que a gente busca. O desejo é o sentimento da falta. Aquilo que eu desejo é aquilo que me falta. E é isso, desiderare. Blulum. Bonito, né, gente? Marilena Chauí é uma profundidade. Bem, aí agora a gente vai começar essa parte mais dinâmica mesmo. Então, convido vocês para ativarem o sol interior, assim, para a gente poder navegar nessas 4 fases desses 3 astros que passam por 2 polos ao longo de uma vida toda, né? Deles e nossa, enfim, uma única vida que congrega tudo. Aqui tem um vídeo, eu não sei nem se vou deixar ele inteiro, mas acho que ele tem um. É mais para ver essa rotação, né? Como supostamente dizem que é, né? Tem gente que vai dizer, né, Robson? Fala assim, não, pode ser que não seja assim. Mas o senso comum que a gente está mais acostumado a ver é essa rotação da Terra em torno dela mesma, da Lua girando em torno da Terra e também em torno dela mesma, e o Sol girando em torno dele mesmo, e tudo isso girando em torno de outros centros gravitacionais, né? Em escalas cada vez mais expandidas. Eu não estou vendo nada, não sei se vocês estão vendo. Tem algum vídeo para ver? Eu tô Tem. vendo. Porque a minha tela está escura. Eu não estou no celular. Eu estou no computador, mas eu vou abrir o celular. Ué, que estranho, né? Não, eu tô no computador, tô vendo aqui. E você estava vendo? Tava. Uhum. Eu vou. Na minha tela tá preta. E o slide voltou para você agora, Winds? Não tinha Não? nada aqui. Eu achei tão estranho que só tá esse grupo em cima. Agora para todo mundo tá funcionando, só para o Winds que não. É, Winds, talvez seja para você sair e entrar de novo, hein? eu vou fazer isso então. Até Faz já. isso. Enquanto a gente esperar o índice, eu vou colocar uma música aqui para a gente se conectar um pouco mais com os ritmos internos do corpo, tá? Para a gente poder ir para a cabeça de novo. Isso vai ajudar a gente a aterrar um pouquinho também. Então, se vocês quiserem, né, enquanto o índice vai voltando, é,
se posicionar, pode ser aquela coisa ereta, tal, pode ser uma coisa mais confortável, mas é importante você se sentir em conexão com a terra, assim, seja através da cadeira, através dos pés, você tá minimamente apoiada, né? Eu vou colocar uma música de 2 minutos, 2 minutinhos. E aí, nesses 2 minutinhos, a ideia é observar internamente do corpo esses ritmos. Respiração, coração, pensamentos, outros ritmos que venham. Vou tirar a tela para não ficar. Vou colocar só o som. Uma música. Quem sentir à vontade faz, quem não se sentir não tem problema, é só 2 minutinhos, então é só ter um pouquinho de paciência, mas a ideia então é fechar os olhos e observar dentro do corpo. O que acontece dentro do meu corpo? Seja com a respiração, com o coração, as entranhas. Os ciclos que tem nisso, na respiração, a circulação sanguínea, e até mesmo os pensamentos. Observa só mais um pouquinho. Toma alguma nota que você queira compartilhar aqui na roda. Vai ser muito legal se alguém quiser contar um pouquinho o que que percebeu. No seu tempo, não precisa despencar, pode voltar aos poucos. Fernando, foi muito engraçado que eu percebi pela primeira vez no dia que toda a parte superior do meu corpo estava quente. Eu estou há muito tempo sentada, então meus pés estão gelados, minhas pernas estão geladas e a parte de cima do corpo está quente, como se a circulação tivesse presa só na parte superior, né? E eu tivesse me movimentando pouco. E aí a respiração estava calma, os pensamentos estavam direcionados e atentos, mas eu sentia pulsação na cabeça, no pescoço, nos ombros, nas pontas dos dedos, num ritmo acelerado, como se não tivesse em equilíbrio, sabe? A circulação acelerada, o coração acelerado e o restante concentrado, né? Assim, a mente num lugar, o corpo no outro, completamente diferente. E eu só me dei conta agora. Eu passei o dia inteiro em reunião online, eu passei o dia inteiro atendendo, eu passei o dia inteiro sentada, levantei poucas vezes e não tinha percebido. Na antroposofia, os nossos órgãos internos são o espelhamento dos astros. Então, assim, o fígado está relacionado a Saturno. Eu não sei bem, tá? Estou exemplos que não estão corretos. Mas o coração está relacionado ao Sol, o rim, a Lua, e dentro da gente tem um universo com seus ritmos. E de fato, um pode estar girando mais rápido, outro mais devagar.
Foi isso que eu percebi, que eu estava em frequências diferentes, né? A mente numa frequência, o corpo na outra, o coração na outra, A meio gente, desalinhado. a gente vai ver mais pra frente que a gente é uma mistura desses montaréu de frequências. Mas queria ouvir outras pessoas, o que que vocês perceberam? Eu estava precisando desse momento, acho, que eu não parei hoje, apesar de, né, querer colocar uma pausa, mas não fui dar minha andada para me conectar com a natureza. Então, assim, foi bem gostoso estar em contato e perceber. Eu sinto muito o meu corpo, assim, porque eu tenho ficado mais nervosa pela minha língua. Então, a minha língua, ela fica muito áspera. Assim, eu sempre brinquei que fico com papilas saltitantes. Então, tô com um pouco de queimação, a língua muito áspera, e isso tudo é reflexo, né, do interno, assim. Então, é como se, sei lá, tivesse queimando por dentro, e aí essa parada foi boa para tentar jogar um pouco para esfriar um pouco, né? Essa que é a minha sensação. Eu tô quente também nas orelhas e tenho a sensação que hoje tá um dia mais caloroso, assim. Não sei se todo mundo onde tá também percebe isso, mas acho que talvez esteja atravessando todas nós, assim. Mais uma ou outra pessoa quer partilhar? Ou a gente pode avançar? Para mim, eu tive um tempinho aí, porque eu estava entrando aqui, né, no celular, não queria atrasar e perder e no computador, então um tempinho ficou fora, mas no momento em que eu me sintonizei, aconteceu uma coisa incrível, e agora foi mais ainda, porque você disse sobre a antroposofia, e você falou assim: o coração é o sol. E eu tô tendo uma questãozinha aí ligada ao meu coração, né? Mas o que me veio assim foi a imagem do portão que eu tô fazendo para minha casa, que é um sol enorme, cheio de raio. Eu, assim, apareceu na minha cabeça esse desenho, eu não sabia como que eu ia fazer. Eu tinha pensado inicialmente numa lótus e tal, mas daí eu disse, não, eu vou fazer um sol. Aí eu achei incrível essa coincidência, entendeu? E você Ah, está mas eu não falando de. conferi. Eu falei, eu dei exemplos. Eu não sei exatamente se o coração é o sol, tá? Porque senão os Eu vou antroposóficos conferir. vão me matar se eles verem essa gravação. Eu sei que Não, tem. tudo Mas é bem. só para dizer que tem essa correlação que eu não conheço ainda com profundidade, tá? Mas foi a conexão que rolou para mim. Bem, eu vou retomar aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Última chance. Enquanto isso, vou retomando aqui. Ó. É que eu vou me colocar menorzinho agora. Bem, opa, fizemos nossa meditação. Vamos começar a viagem, então, pensando nos astros, porque qual que é a ideia aqui? A gente tem um conhecimento da astrologia que diz o Sol faz isso, a Lua faz aquele outro, Júpiter faz aquele outro. É legal, é bom, às vezes é profundo, às vezes é raso, mas a proposta dessa vivência é a gente dar as respostas, a gente pensar em respostas, né? E construir um conhecimento coletivo. Então, assim, queria começar com a gente pensando sobre a Terra. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou mandar para vocês no chat uma, um formulário para vocês preencherem com palavras. Quem tiver no computador, quem tiver no celular, dá para preencher também. É assim, palavra um, palavra 2, palavra 3. Cada palavra é uma palavra relacionada à Terra. Pode colocar até 12. Não precisa colocar as 12, pode colocar uma, três, cinco. E não pensar muito, não ficar, ai, nossa, faz sentido, não faz sentido. É tipo, vê a palavra, coloca, sabe? Se você já está pensando aí, já guarda elas, que tá indo agora no chat o link para vocês colocarem sobre a Terra. O que que Terra associa na cabeça de vocês? Vou dar aí um minutinho para vocês preencherem, e aí a gente já vem aqui pegar as respostas, tá?
Por isso que gosto desse caráter mais vivencial para a gente construir junto esse conhecimento. Todo mundo está conseguindo, alguém teve uma dificuldade, tem gente que está aí, mas talvez não esteja conseguindo. Que bom, chegou gente nova agora que eu vi. Bem-vindo todo mundo, viu? Vou pegar uma água ali, Fê. Já mandei. Bem, terminou? Deu tempo? Eu não calculei, gente, não pensei no tempo, mas enfim, quem estiver terminando pode ir terminando. Vamos deixar um pouco a Terra de lado, daqui a pouco a gente já olha as respostas. Queria convidar vocês a fazerem o mesmo processo com a Lua. Agora eu vou mandar o da Lua para vocês no chat, tá bom? Aí vocês preenchem com as palavras que vocês associarem com a Lua. Esse formulário vai estar laranjinha aí. E aí, foi suficiente para a Lua? Não consegui pensar nessas 12 não, mas Ah, não precisa ser às 12, não. Pensar mandei em as que vieram à três. minha mente. Tá, então, deixa eu voltar a pegar. É, Sol, vamos fazer o mesmo processo com o Sol, gente? Vou mandar aqui para vocês o link para o Sol, para colocar as palavras que te vêm à mente quando você pensa na palavra, no conceito, na ideia de Sol. Então, Sol. Por favor, também. Deu certo, gente. Certo, vamos ver então o resultado da nossa brincadeira aqui. Eu vou pedir apoio para a inteligência artificial também agora, que eu ver que eu posso. Isso aqui é de outro, tá? Esse aqui é de outro, só para vocês terem uma ideia de como é que foi na anterior, em relação à Terra. Eu vou abrir aqui as palavras do dia 21.
Linha 18. Essa aqui foram as palavras de hoje. Aqui que eu vou pedir a Gemini. Vamos lá. Você pode usar as palavras. É, Vamos ver se você escreve, por favor, também. Não. ó. Às vezes eu escrevo, viu? Eu vou falar assim que eu sou respeitoso com ela. Então, ó, as palavras que mais tiveram: vida, água, casa, mãe, amor, base, barra, açaí, uma cada um. E as categorias que ele fez, ó. Elementos materiais: água, terra, barro, base, sujeira, verde, existência concreta: casa, construção, abrigo, moradia, planeta, carne, conexão e afeto: mãe, amor, família, maternidade, processos vitais, vitalidade, vida, pulsação, procriação, evolução, movimento, ciclos de vida, passagem, universo. Gostaria que eu fizesse alguma análise? Não. O que eu quero é tipo. E não fez o reset aqui. Ah, esse aqui é problema. Fazer uma nuvem de palavras aqui, ó, pra gente. Import. Caramba, vermelho. Essa aqui foi a nuvem de palavras, ó. Vida, casa, mãe, ar, água. O certo é eu copiar isso aqui para apresentação, mas eu vou fazer só depois, tá? Para a gente não perder muito tempo nisso. Mas vou deixar aqui para vocês contemplarem mais um pouco. Anota. Vai, alguém quer comentar? Ah, não, tá sendo. Ah, o Windows está com dois agora conectado, o Windows. É. Quer deixar só um? Senão eu Não, vou a tela não aumentar. aparece no computador. Eu estou vendo no celular. Tá, então acho que você vai ter que fechar o microfone de um deles e baixar o volume de um deles também para não ter interferência. Bem, então é isso. Vamos lá para Lua. Lua. Esse aqui foi o da vivência anterior, tá? Noite, fase, feminino, ciclo. Vamos ver como é que foi nessa vivência de hoje, a escolha das palavras. Tá aqui para o nosso. Claro, sempre muito solícito na inteligência artificial. Que excelente, obrigado, cara. Que bom que você gostou. Muito feliz. Essa psicologia positiva me irrita. Ó, a Lua trouxe poder, Pode falar luz. qualquer coisa para ele que ele vai concordar. Nossa, né? Você é Né? É, fantástico. Você é tão acorda, especial. vive. Ciclos, amor, força, energia, exuberância, temperamental, reflexo, noite, frio, inóspito. Já vou fazer a nuvem de palavras também, daqui a pouco. Bastante palavra diferente, hein, nessa vivência de hoje. Mas as categorias foram força, potência, poder, força, energia, exuberância, vitalidade, expansão,
elementos da natureza, mar, marés, noite, luz e cosmos, satélite, luminar, reflexo, luz, noite, trevas, psiquismo, sentimento, inconsciente, sonhos, temor, arrepio, amor, acolhimento, misticismo, ó, mistério feminino, ciclos, ritual, portal, chave e conceitos, estados da criação, sutil, leveza, vida, criação, saberes. As palavras, elas também se sobrepõem, né, de um para outro. Não sei se vocês percebem. Vamos ver como é que fica numa nuvem de palavras. Só que dessa vez eu vou colocar, já que a gente falou de mistério, de escuro, vou deixar o roxo. Eu tenho que ficar sambando aqui com uma barra do Zoom que fica na minha frente. Nossa, que bonito. Então, essa aqui foi a nuvem de palavras para a Lua. Depois eu vou atualizar lá no, na apresentação, mas tem luz, feminino, poder, mar, maré, amor, ciclos, energia. Um tempo eu estou acumulando as palavras, depois eu vou deixar aqui só os que, o condensado de todos, né? E vou passar para vocês o link também. Vamos ver o sol. Essa aqui foi as categorias do passado, né? Da soma até a última. Ver que tem coisas que se assemelham, coisas diferentes. E essa aqui foi do sol, ó. Essa aqui foi a nuvem de palavras do sol, não é da última vivência, é do acumulado das vivências anteriores. E agora a gente vai ver como é que foi o nosso resultado de hoje. Aqui do dia 21 até a coluna 16. Meu amigo, faz o mesmo. Se eu colocar um porra aqui, será que ele me responde como? Uma concentração notável em temas de luz, calor e energia. Um forte apelo a conceitos de vitalidade e criação. Então, luz foi o que mais apareceu, calor, vida, energia, força, rei, fogo, poder masculino, vitalidade, símbolo do bem, provetor, energia, talvez na hora de cortar as palavras. Aço, saúde, iluminação, propósito, caminho, criação. Vamos ver na tabelinha, ó. Categoria: calor, luz e elementos de alta frequência, aquecer, ofuscar, iluminação, vitalidade, força, energia, potência, princípio vital, batida, liderança, autoridade, poder, rei, masculino como liderança, né? De autoridade, enfim, provedor, centro, astro, consciência e ordem, sabedoria, clareza, propósito, caminho, ação. Disposição, olha que legal. Criação e manifestação, envolver, natureza, criação, nascimento e conceitos divinos, abstratos, saúde, símbolo do bem, incêndio, ó. Então, agora vamos pegar essas palavrinhas e colocar na nossa nuvem. E o que que ela nos traz? Por. Tchan. Putz, que letra mais sem vergonha. Fonte melhor, né? Essa é a nossa nuvem de palavras, ó. Calor, vida, energia, luz, rei, fogo, masculino, força, vida,
Então depois eu vou fazer o somatório e colocar aqui na apresentação e passo para vocês depois, para vocês voltarem. Então essas foram as categorias anterior do acumulado também, né? Se vocês quiserem dar uma batidinha de olho para ver. Assim, isso aí também é do acumulado. De qualquer forma, vou até parar um pouco aqui para a gente se ver. De qualquer forma, assim, tem muito o que vem de fora, né? Seja da astrologia, seja do simbolismo, o sol é masculino, a lua é feminino, né? Seja de mil coisas. E tem o que a gente vai começando a perceber na nossa vida. Então, o convite aqui é assimilar o que vem de fora, mas também abrir caminho para o que vem de dentro. Então, como é que a Terra girando em torno de si mesmo e levando 24 horas para fazer isso, como é que isso afeta a sua vida? Para além do simbolismo e do que vem de fora. Como é que a Lua girando em torno da Terra, levando 28 dias para girar, como é que é na sua vida esse ciclo de 28 dias? O que que acontece nele? Como é que você se organiza dentro dele? O que que você está fazendo na Lua cheia? O que que você está fazendo na Lua nova? Isso importa? Não importa? Mesma coisa em relação ao Sol verão, inverno, primavera. Então a gente vai começar a navegar agora nisso, né? Como é que esses ciclos geram essas frequências dentro da gente? Isso é espelhado de alguma forma. Então eu coloquei aqui, o ciclo da Terra é de um dia. Nesse um dia, a gente passa por quatro fases. Amanhece, chega no meio-dia, que é o auge, entardece, que é o meio do caminho, chega na meia-noite, que é o mais baixo, menos energético de todos. Depois isso faz de novo, e de novo, e de novo, e 1000 vezes, 365 vezes ao longo de um ano. Já a Lua, qual que é o ciclo dela? Ela vai na crescente, cheia, minguante, nova. Ela leva 28 dias para dar esse giro em torno da Terra. E a depender da posição que ela tá mais perto ou mais longe da gente. O que significa ela tá mais perto ou mais longe? O que significa ela tá de cara para mim ou ela tá lá do outro lado, né? Atrás do planeta. Então, ir acompanhando essa influência da Lua de certa forma, se organizar dentro disso. Eu, por exemplo, uso para organizar questões sempre na Lua cheia, sempre na Lua nova. E a mesma coisa em relação ao ciclo de um ano. A Lua faz esse ciclo 13 vezes por ano. A gente vai ver lá para frente, 13 ciclos da Lua. 365 ciclos da Terra é o mesmo tempo que leva 13 ciclos da Lua, que é o mesmo tempo que leva para fazer um ciclo do Sol. O Sol é metafórico, tá? Na verdade, quem gira é a Terra em torno do Sol, mas é o ciclo que mais a gente percebe a influência do Sol, por conta justamente do posicionamento da Terra em relação ao Sol, verão ou inverno, recebendo mais luz do Sol ou menos luz do Sol. Isso muda tudo, muda tudo. A gente vê na natureza, né? Como muda tudo. Então, na Terra, o que que acontece nesse ciclo de um dia? A Terra é um planeta e ele nos fala sobre um ciclo de um dia, um ciclo circadiano. Poxa, é o ciclo mais rápido que tem desses três básicos. Todo dia a gente nasce e renasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, dentro da perspectiva da Terra. O que que acontece, por exemplo, na medicina chinesa? Eles trazem que ao longo do dia cada órgão tem um funcionamento mais intenso. Se é exatamente assim ou não, não sei, mas é um jeito interessante de pensar, né? Aqui tem um videozinho de. Eu não vou nem pôr ele, porque ele fala o óbvio. Só vou deixar vocês verem o começo assim. O que causa o padrão repetitivo de dia e noite? No espaço, a Terra se move de maneiras diferentes. Uma maneira pela qual a Terra se move é girando em torno de seu eixo. Então é isso, né? Tá Um eixo é uma girando. linha imaginária que Se a passa gente tá pelo do lado centro de da cá, Terra. Esse movimento giratório em seu eixo é chamado de rotação. À medida que ele gira, parte da Terra fica voltada para o Sol.
Essa parte da Terra fica iluminada e vivencia o dia. Enfim, é isso. Um lado fica voltado para o Sol, aí gira, vai para o outro lado, fica oposto ao Sol, dia e noite. E o que que acontece dia e noite? Por exemplo, dentro da gente, a gente tem hormônios que flutuam nesse ciclo. O cortisol é um hormônio que ele fica mais intenso conforme está mais claro, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Ah, caneta laser. Aqui, ó. O cortisol sobe a hora que está mais claro, quanto mais se aproxima do meio-dia. E a melanina cai, a melatonina cai, que é o que nos deixa mais relaxado. É como se, né, eu e o Robson a gente está estando muito simpático e parasimpático. É um pouco isso também, sabe? De certa forma. Mas esse hormônio que nos relaxa, ele fica mais baixo se a gente estiver flutuando bem, né? Normalmente, assim, cada um é um. E o cortisol tenderia a baixar a partir das 18, 20 horas e essa melatonina subir e nos levar ao sono. Flutua assim? Não flutua. Cada pessoa tem uma conexão com esses astros, com esses ciclos, né? Eu posso estar pilhadão à noite, fazendo um monte de coisa na tela, com luz azul. Isso vai influenciar os meus hormônios. Vamos lá. O ciclo de um mês. Um mês é o ciclo da Lua, né? Ciclo lunar. Então, em um mês, ela vai para crescente, cheia, esvazia, minguante, nova, leva um mês para fazer isso. É um ciclo natural, independente da questão astrológica, né? Tal. Poxa, as ondas do mar se influenciam pelo giro da Lua. Se o mar, que é água, que é uma densidade enorme de água, se influencia pelo giro da Lua, será que as águas que estão dentro da gente também se influenciam pelo giro da Lua? Minimamente? Como é que é isso? Não sei, mas eu fico fazendo essa reflexão, sabe? Opa, não era para ir para isso, não. Aqui é um outro vídeo que eu também não vou pôr inteiro, mas que mostra aqui realmente a Lua girando ao longo de um ano inteiro, assim. É um vídeo de 5 minutos, eu vou pôr um pouquinho só para sentir o gostinho desse vídeo. Depois vai estar tudo nos slides para vocês verem, tá? Aqui, ó, quantas voltas a Terra dá em torno dela mesmo? Aqui no canto superior esquerdo, enquanto a Lua dá uma volta em torno da Terra. Então é isso. Esse vídeo fica nessa aí durante 5 minutos para você degustar a imagem da Lua ao longo de um ano, né? Que foi captada aí pelo satélite. E aqui do lado esquerdo, em cima, mostra bem o posicionamento exatamente onde a Lua estava, onde a Terra estava, enfim. Não sei, né? Aqui. Supostamente estaria acontecendo. E aqui um calendário lunar. Poxa, quantos e quantos povos primitivos não se organizaram em cima de um calendário lunar, sabe? Falando, nossa, quando for a lua cheia, a gente vai colher. Quando for a lua minguante, a gente vai triturar. Quando for a lua nova, a gente vai fazer não sei o quê. Na outra lua cheia, a gente vai semear. Na terceira lua cheia, a gente vai colher de novo. E a gente está aqui, ó. Não sei se vocês têm ideia de que Lua está agora no céu, mas a gente acabou de entrar numa fase de uma nova Lua, um novo renascimento desse ciclo de um mês. E o ciclo de um ano, o que que acontece em um ano, né? A Lua é um satélite, a Terra é um planeta, o Sol é uma estrela. A estrela, ela
o Sol traz para a gente esse ciclo de um ano, né? O tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol. E nesse ciclo acontece quatro fases: primavera, verão, outono e inverno. E como que isso nos influencia? Será que influencia? Olha a foto do mesmo lugar em quatro estações diferentes. Não sei se tem, né, Photoshop, mas não é uma foto de inteligência artificial. Isso aqui foi pego antes da inteligência artificial ter feito assim, né? Esse estardalhaço está fazendo. Mas aqui do lado direito a gente tem um GIF similar, ó, de uma árvore ao longo das quatro estações. Será que muda a nossa vida? Será que afeta o nosso organismo? Isso, esse ciclo, esse ritmo? Será que não? Ah, quando eu montei a apresentação, eu peguei um monte de vídeo assim de Terra girando em torno do Sol girando em torno da Terra. Cada um tem a sua característica, mas enfim, também a gente não precisa ficar nesse repeteco. Mas isso aqui é legal, ó. Isso aqui é a insolação ao longo de 2 anos, 2024 e 2025. Então aqui começa 2024, aqui termina 2025, 21/12/2025. A gente está aqui, ó. A gente saiu do inverno, é onde o dia é menor. O amarelo é quando está claro. O azul claro é quando está amanhecendo, fica claro, aqui está anoitecendo. É o contrário, né? Opa, desculpa. É o contrário. Tá escuro, aí amanhece, fica clarinho, clarinho, clarinho. A partir das 6 da tarde fica claro. 6 da manhã fica claro. Já no verão começa a ficar claro 4h40. Então é uma minhoca que cresce, diminui, só que sutilmente. Quando eu penso na bipolaridade, né, os colegas que são da bipolaridade que estão aqui, é como eu acho que a gente deveria flutuar, sabe? O nosso humor. Tipo, no inverno ficar um pouco mais baixo, no verão ficar um pouco mais alto, não ser uma distância tão grande entre o alto e o baixo, mas não negar que a gente flutua. Toda a natureza flutua. Toda a natureza tem a fase cheia, tem a fase vazia e tem as transições, né? Tem um mito aí do rapto de Perséfone, que quando ela foi raptada por Hades, na mitologia grega, Deméter, que era a mãe dela, ficou muito triste, e ela cuidava da agricultura, ela que fazia o clima, tal, aí ela ficou triste, e não, tudo morreu. Aí secou, foi o inverno. Aí quando ela se alegrou, porque a filha voltava depois de um pacto com os Zeus, né? Ah, não, como é que vai fazer? Não, então ela fica metade com o Hades, que ganhou direito sobre ela, metade com a mãe. Aí fica esse revezamento entre verão e inverno. Tem muitos mitos, eu queria pesquisar mais, mas eu acabei não tendo tempo. Pesquisar sobre a Lua, sobre a Terra também, mas se vocês tiverem indicações para me dar depois de mitos relacionados a esses astros, né, e esses ciclos, eu vou estar muito interessado, assim, em receber de vocês. E aqui tem uma aula também muito legal, que vai estar no slide, que é na visão do taoísmo, como é que esses ciclos nos influenciam e como a gente se conectar com eles, nos ajuda também em questões de saúde. Não vou entrar nisso agora. Gente, são 19h10. Eu tenho aqui mais uns slides, mas antes de ir para eles, queria saber se alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa que possa ser assim mais rápido, porque eu estou avaliando aqui se eu vou até o super do fim ou não. Tá fazendo sentido? Não tem muita gente, parece que foi embora, então acho que tá fazendo sentido um pouco, né? Fernando, eu acho assim maravilhoso você ter colocado junto todo esse conhecimento de sabedoria divina também, né? Assim, porque tem muita coisa moderna, tecnológica e contemporânea, mas tem muita coisa de sabedoria divina. Mas o que mais me pega, eu acredito que tenha uma influência absurda que a gente, infelizmente, desconhece, perdeu historicamente a capacidade de compreender isso, mas eu acredito, porque se você considerar que o corpo humano tem 85% de água, obviamente o que mexe com as marés dos oceanos mexe com a gente também.
mas a gente não assume, né? Ou não sabe, nós somos ignorantes, na verdade, nesse plano. E eu anotei várias coisas porque eu vou começar a fazer um mapa de como eu estou em função dessas mudanças todas, que são muitas, né? São muitas influências. Então, Uhum. gratidão, maravilhoso. Ah, conte pra gente no grupo lá depois como é que foi. Tem mais um pouquinho, se vocês quiserem, que é sobre organização em torno desses ciclos. Alguém quer falar mais alguma coisa assim que está pulsando ou querem ver mais um pouquinho do que eu preparei? Eu quero entender agora como tudo isso daí se conecta com a gente. Tá É a bom, então parte eu que eu vou tô. passar mais rapidinho, vou tentar fazer em 10 minutinhos para a gente ter um tempo assim da gente conversar um pouco depois, tá? Mas vamos seguir adiante mais um pouquinho que a gente vai ver então, que é essa harmonização entre eu e o cosmos, né? A harmonização rítmica. Como é que eu me movimento nesses ciclos? Porque a Terra está girando, a Lua está girando, o Sol está girando, tudo na natureza está girando e eu estou girando também. Como é que é a minha frequência nisso tudo? A quem que eu me alinho? Eu me alinho ao relógio, eu me alinho ao céu, eu me alinho, ao meu coração, enfim. E aí o convite é se, né, quem puder, depois, eu acho que eu ainda não calculei bem o tempo dessa vivência, sabe? Eu acho que eu tenho que tirar algumas coisas no começo, mas a gente faz junto aqui a organização da vida. O que que eu organizo em um dia, né? O que que eu organizo em um mês? O que que eu organizo em um ano? Então, se você tiver um papel aí, quiser tomar uma nota, o convite é para você anotar algumas coisas. Tipo, vou dar um exemplo. Eu, em um dia, todo dia eu tenho que almoçar. Preciso me organizar para almoçar. Todo dia eu preciso me organizar para cagar. Todo dia eu me organizo para tomar um banho. Todo dia eu me organizo para dormir. São coisas que acontecem diariamente. Eu preciso me organizar dentro desse ciclo. O que que eu organizo em um mês, né? Um mês eu organizo a mensalidade da escola da minha filha, o meu salário. A cada mês eu organizo por mês a faculdade, né? Os estudos. Tem coisas que a gente pode organizar nesse período de um mês. O que que eu organizo no período de um ano? Ah, eu vou organizar as séries da escola, os anos da faculdade. Cada ano muda. Cada ano novo eu faço uma coisa diferente. A cada ano, como é que eu uso esse ciclo de um ano para me organizar? Não. É, durante a primavera eu vou cuidar de tal coisa, durante o inverno eu vou cuidar de outra coisa. É essa a proposta, sabe, de navegar nos ritmos. Então, o convite que vocês podem fazer depois, né, mais pessoalmente, se acharem interessante, é traçar essas colunas e escrever, tá, no ciclo da Terra, o que que é importante organizar nesse ciclo? O que que eu tenho que estar atento a cada 24 horas? Na Lua, por exemplo, tem grupos que eu facilito reuniões que eu organizo no ritmo da Lua. Eu falo, olha, a gente vai se reunir na Lua cheia. É difícil para as pessoas, mas a ideia é que é uma vez por mês. Tem o ritmo da semana também, que é bem importante, mas eu não trouxe nessa apresentação, senão ia complicar um pouco. Mas a gente se organiza muito por semana. O nosso corpo dá um ciclo muito importante a cada 7 dias. Então, a cada um dia, a cada 7 dias, a cada 28 dias, né, que é um mês, a cada 365 dias, que é um ano. Como é que a gente se organiza em relação a isso? Fernando, se você me permitir um comentário, sabe uma coisa que me chamou bastante atenção agora, enquanto você está falando? Hum, Que eu também me organizo dia, mês e ano pelo externo, pelo relógio, pelos boletos, pelo calendário escolar, né? Mas eu nunca parei para pensar nessa organização pelo interno. E quando a gente se ancora no externo e o externo bagunça, a gente cai, né? a Se a mulher gente não tiver ancorado no interno, né? A mulher tem uma âncora do ciclo lunar que não tem como escapar, que é o ciclo hormonal da menstruação. Não, Então, assim, eu tenho, porque eu não tenho útero, então eu me perdi completamente nesse ciclo lunar aí. E eu não me conecto mais com a manhã, com a tarde, com a noite. São os horários da refeição pelo relógio. Quais são os compromissos da manhã, os compromissos da tarde, os compromissos da noite, mas é externo, não é mais interno. E isso me pegou de surpresa, porque eu também não tinha percebido até você começar a falar.
Eu vou colocar aqui para vocês, ó, tá pequenininho de ler, eu vou ler para vocês. Na última, a gente teve, em relação à terra, ao dia, os cuidados diários, comer, dormir, exercitar, acordar, existir, rotina, alimentação, viver, comida. Já na lua, o que que foi colocado? Projetos de curto prazo, trabalho, grana no fim do mês, o ciclo hormonal, saúde, pequenas metas, do que a gente pode organizar, né? E no sol foi colocado projetos de longo prazo, ideias, sonhos, Páscoa, Natal, então as festas, né? Ano Novo são muito em torno do ciclo solar. Ano Novo, aniversário, metas para emagrecer, alguém colocou aqui, é o que a gente, poxa, olha se a gente parar e falar, cara, eu vou me organizar, eu vou pulsar minha vida conforme esses ritmos, deixando, por exemplo, para a Terra, né? E aí aqui entra um pouco as questões conceituais, que eu vou colocar um monte de interrogação, tá? Porque não são respostas, são perguntas, tipo, o que que eu organizo em relação à Terra? O Muladhara dos chakras, né? O reino mineral na antroposofia, as questões de segurança. Então, toda a questão de morada, de dormir, de ter o que comer, de ter água, essas coisas vitais estão nesse ritmo. Plano físico, tudo que eu sinto, as sensações, a nutrição e a digestão de alimentos, tudo isso eu vejo dentro de um ciclo de um dia. Já no ciclo lunar, as questões da água, do reino vegetal, quanto é que eu planto, com que frequência que eu rego, o emocional, poxa, com que frequência que eu dou um alô para minha mãe, que eu dou um alô para aquele crush, sabe, que eu tô querendo manter, que eu encontro aquela filha que eu não convivo, né? É um tempo bom para eu digerir sentimentos. Ai, poxa, eu tive um rompimento, eu tive não sei o quê. Quantos meses eu preciso para digerir aquilo? Ah, eu comi uma carne pesadona. Quantos dias eu preciso para digerir aquilo, sabe? Então, me parece que sentimentos entra bem nesse ritmo, assim, sabe? E com o sol, já vai para o fogo, já vai para uma coisa do animal, da autoestima. Então, planos de longo prazo. Não, esse ano vai ser tudo diferente. Tipo, ano passado eu morri, esse ano eu não morro mais, né? Então, como é que eu organizo o meu plano mental? Meus conhecimentos, poxa, vou fazer uma pós-graduação que dura 2 anos, 1 ano e meio, fazer uma faculdade que dura 4, 5, vou fazer um curso de 2 anos. Como é que é essa digestão de conhecimentos, de cognições, né? Leva 1 ano para eu digerir um aprendizado, 2 anos, 3 anos, 50 anos. Tem gente que gosta de comer muito conhecimento, que nem eu, mas não dá conta de digerir, depois fica doido, né? Então, aqui a ideia era a gente fazer no papel também. Se a gente tivesse presencial, a gente ia fazer com os nossos corpos, mas experimentar uma harmonização de ritmos, né? Então, pode ser com o dedo, ou se você quiser fazer no papel, desenhar os 3 astros. É que eu vou fazer com a minha canetinha. Essa aqui é a Terra, o azul é eu, é você, gira a Terra em torno de si, gira a Lua em torno da Terra e gira a Terra em torno do Sol. Olha, ó, tem giro aqui, aí tem giro aqui, aí tem giro aqui, e aí tem giro aqui. Eu não estou bem ritmado, ó. Na verdade, aqui é mais rápido, aqui eu tenho que ir mais tranquilo. Fazer isso com o dedinho aí, experimentem fazer. Variar, assim, tipo, gira aqui, gira ali. Encontrar o seu ritmo. Eu posso estar ansioso e fazer muito rápido e me perder. Eu vou falar, não, vou me centrar aqui, vou fazer um ritmo que eu consigo ficar mais equilibrado. Como é que eu me movimento nesses ritmos, né? Poxa, tô no inverno e tô aceleradão. Tô no verão e tô sem energia. Deu? Brincaram um pouquinho aí? Deu para pirar um pouco nessa, nessa viagem? Tá, e agora eu super acelero para a gente ter um tempo para a gente conversar um pouquinho no final. Ciclo da vida é uma vida de muitos ciclos, né? Morte, renascimento. E aí foi perguntado pela Thaís, como é que isso afeta a gente, né?
Como é que essa sobreposição de ritmos da Terra, da Lua, do Sol, dos meus órgãos internos, da cultura, tem o ritmo da cultura, o relógio, ela tem que acordar 8 horas, tem que deixar a filha na escola a tal hora. Quanto isso está desalinhado, dá a chance de dar um desastre, né? Um desastre especialmente na saúde física, mental, emocional. E aí, se você pensar que 1 Hz é um ciclo por segundo, 1 Hz é um ciclo por ano. Eu fiz essa metáfora para você pensar quantas vezes a Terra gira em um ano, quantas vezes a Lua gira em um ano. Nesse tempo de um ano que a Lua deu 13 voltas, que ela foi lá para o auge, para o mais baixo, cheia nova, a Terra deu 365. Olha a frequência da Terra como é. 365 yards. A Lua tem 13 yards. Ela dá 13 voltas ao longo de um ano. Ela tem um pulsar mais suave, mais tranquilo. E o Sol tem um pulsar mais tranquilo ainda, né? Que é esse giro da Terra em torno do Sol. Sobe e desce uma única vez. Só essas frequências desses astros, só esses três, quando somam na gente, dá isso aqui, ó. A gente sobe e desce muitas vezes no dia, conforme o giro da Terra. A gente sobe e desce, a gente sobe e desce 365 vezes num ano, por conta do giro da Terra. A gente sobe e desce 13 vezes ao longo de um ano, por causa da influência da Lua. E a gente sobe e desce uma vez por ano, por conta da influência do Sol. São 3 ciclos atuando dentro da gente ao mesmo tempo. É muito louco. Esse é só esses três, né? Porque a gente está sendo influenciado por muitas coisas. Então aqui tem uma planilhazinha que põe todos eles juntos, né? O meu ritmo pessoal, essa influência de todos, apenas desses, né? Desses três. E aqui o da Terra, da Lua e do Sol. Então, estamos aterrissando. Por favor, apertem os cintos, retornem à posição vertical dos seus assentos. Agradeço por terem ficado até o final da viagem. O que que eu faço com tudo isso, né? Tem algumas perguntas que eu trouxe que também não vai ser o momento de responder com calma, mas vou deixar aqui de reflexão, especialmente para quem lida com a bipolaridade, com a questão do humor, da flutuação, mas todo mundo tem essa flutuação, né? Mas assim, se eu estou eufórico, eu estou ansioso, eu vou ter um compromisso, e o meu corpo, minha orelha tá quente e tal, tô super. Que banho que eu tomo? Eu quero tomar um banho para me regular. Eu tomo um banho gelado ou um banho quente? E por que que eu faço isso? Provavelmente cada um vai ter uma resposta. Mas se eu tiver numa deprê, tô na baixa energia assim, eu bipolar tô na depressão e tenho umas férias para tirar, uma graninha extra. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar as férias no inverno e vou ir para Bariloche, para Patagônia, ou vou tirar as férias no verão e ir para o Caribe? Por que que eu escolho isso, né? Se é tipo 21 de dezembro, auge do verão, lua cheia, aí já tá aquela energia no céu, com o negócio cósmico todo rolando ali. Eu vou me jogar nele e vou pro rolê, vou me agitar ou vou ficar mais em casa de boa, curtir o Netflix? E no inverno? Não tem resposta certa. É uma questão de saber, poxa, o mundo lá fora está recolhido. Eu vou me recolher junto ou eu vou tentar equilibrar isso e vou me agitar? Eu não sei, né? Cada um vai ter um caminho. Então é isso, aterrissamos com sucesso, o que cada um leva dessa viagem para o cotidiano. Espero que vocês possam partilhar aqui no final um pouquinho. Mas as considerações finais, e aí considerando com os astros, é que a gente tem essas influências na nossa vida. Se a gente usa isso para constelar uma estratégia de vida, de ritmo, a gente consegue evitar o desastre, vivendo numa frequência mais saudável, conectada com o cosmos. Vocês viram que não é questão de astronomia nem de astrologia, é astropatia, é sentir eles na nossa pele, no nosso corpo, e dançar ao ritmo dessa orquestra celestial. Então, Ramadassá, vocês já ouviram esse mantra? Vou colocar baixinho aqui. Não, eu vou deixar um pouquinho, só para vocês relembrarem. E aí eu vou tirar a tela e vou deixar
Amadassa Sase Sohan. Minha gente, agradeço muito a presença de vocês. Muito especial poder partilhar um pouquinho disso. E temos aí 2 minutos, estou brincando. Fabi, dá mais 10 minutos para gente conversar um pouquinho. Quem quiser sair, fica à vontade. O nosso encontro vai até 7h30, mas quem puder, quiser ficar aí mais 12 minutos, a gente vai até 7h40, 7h42. A gente conversar um pouquinho sobre tudo isso, como foi para vocês. Se me permite, eu vou colocar esse mantra bem baixinho aqui, tá? Enquanto a gente conversa. Ok? Ixi, todo mundo foi pro mundo astral, ninguém tem nada para falar. Ah, eu posso falar. Eu gostei muito, Fê. Acho que assim traz realmente uma perspectiva aí para a gente, né, de como essas coisas atuam. Mas a questão toda realmente é a dificuldade que a gente tem de se conectar, né? Como a Wendy falou. Então, para mim, assim como a Thaís, no caso dela não tem útero, eu uso o DIU. E aí, assim, eu já me perdi do meu ciclo. Então, até se eu anoto, né, teria mais ou menos como eu saber, mas não, eu não reconheço, sabe? Então, assim, são tantos fatores que influenciam a nossa vida que, assim, para mim é muito difícil atribuir as coisas que acontecem a uma lua cheia, por exemplo. Eu acho que o que eu tenho mais facilidade é em relação ao sol, né? Porque quando está um dia bonito de sol, eu sinto essa energia e isso é muito fácil, assim, né? Diferente de quando está nublado, chovendo. Agora, a energia da lua, eu sinto assim, eu amo a lua, né? Mas onde eu moro, por exemplo, já é difícil de eu ver. Eu tenho que, às Uhum. vezes, ou eu estar voltando para casa e eu tenho assim, a sorte de ver o nascer da lua, aquela lua maravilhosa, mas são poucas vezes. Então, onde a gente mora também, né? Do jeito que a gente mora, é muito difícil, né? Então, se morasse sei lá, com um horizonte que a gente pudesse ter acesso ao que horas que está nascendo a lua, que horas que está se pondo, né? Vem para mim muita imagem da praia, né? O quanto é diferente, ou na casa da minha mãe no interior. Lá, assim, toda vez que eu vou para lá, eu sou regida pelo pôr do sol, assim. Então, regida no sentido de não vou fazer nada nesse horário, que é o horário que eu vou sair para andar para ver o pôr do sol. Agora aqui fica um bloco, né? Então, assim, Uhum. aí e aí
coisas acontecem, se eu estou mais nervosa ou menos nervosa, eu atribuo muito mais as coisas que estão acontecendo ali no plano concreto mesmo do que aos astros, né, em si. Então, é um chamado para a gente pensar sobre isso, mas é uma dificuldade, né? O da Lua me parece o mais imperceptível mesmo, o mais sutil, porque todo mundo percebe quando é meio-dia e quando é meia-noite. E é fácil perceber também quando é verão e inverno. Mas quando é lua cheia e lua nova, é muito difícil. E tem o ritmo da cultura. Uhum. Horas com 60 minutos, qualquer referência da natureza, né? Então, assim, o ritmo da cultura nos atravessa muito mais do que o ritmo da natureza. É, Na mente, né? Porque no corpo. sim. Quando você falou que a lua tem a ver com intuição, né? Com a intuição, eu consigo fazer uma associação com o mar. Eu moro perto do mar e eu costumo ir com frequência, né? E quando a maré tá baixa, eu fico mais reflexiva. É o momento que eu estou ali no mar sentada e eu aterro, eu penso, eu reflito sobre a minha situação de vida, sobre as minhas emoções, os meus pensamentos, né? E aí, quando a maré está mais alta, eu me sinto mais eufórica no sentido de externalizar e de realizar aquilo que eu refleti antes, né? Então eu percebo isso com a Lua. Eu acho que é a única referência que eu tenho hoje também, depois de ter interrompido lá, né, o ciclo menstrual. Mas como a Fabi falou, o que eu sentia com a tua apresentação foi um chamado para me reconectar com o meu ritmo interno, tendo como referência o ritmo dos astros, porque isso era algo que nem passava pela minha cabeça ao longo dos dias. A rotina engole a gente se desconecta completamente, né? Foi o que eu senti. Eu falei, nossa, eu estava completamente desconectado. Eu também me sinto mais disposta, mais alegre quando o sol tá mais, né, mais forte, quando os dias estão nublados, eu também me sinto mais introspectiva, me recolho para pensar mais e agir mais nos bastidores, né? E quando está quente, eu vou para a rua e vou fazer o que precisa ser feito. Mas isso virou condicionado pelas horas do dia, pelos boletos, pela escola, pela cultura, como você disse. Isso não estava mais condicionado de forma nenhuma, não conscientemente, com os ciclos, né, dos astros. E esse convite é algo que me deixa. Eu me sinto mais viva. Eu acho que eu me sinto mais viva se eu estiver pensando em me conectar também com os astros, sabe? Me sinto mais viva, e não morta-viva, mas viva de verdade. Isso é considerar a natureza e é auspicioso. Vou te dizer, a minha vida ficou melhor organizada e parece que os resultados em certos aspectos melhoraram bastante quando eu usei de referência. É uma referência. Poxa, vou fazer reunião a cada lua, vou fazer encontro a cada dia, vou fazer exercício a cada 2 dias, vou fazer 2 coisas no ano, dois cursos, e ir se organizando com essa referência mesmo. Aos poucos a gente vai sentindo a influência no corpo, né? A gente vai abrindo essa sensibilidade. Robson não falou nada, meu amigo, meu irmão, quer comentar alguma coisinha? Vai falar assim, meu, foi uma porcaria, mas tudo bem, sou teu amigo, tive aqui para te dar uma força. Obrigado pela presença, não só o Robson, né? Fabi, Winds, Thaís, Obrigada a Maria, você. Elias, Carla, não deram as carinhas, mas se quiserem falar alguma coisa, agora é a hora, adoraria ouvir vocês também. Assim, o Winds também pode falar, tá? Só que eles não falaram nada, queria ver se eles têm oportunidade de querem falar. Tipo, cada um fazer uma falinha pra gente fechar, assim. Acho que eles estão também no ritmo da cultura lá, tipo, atravessados. Ô, Carla, que bom que você veio, fico feliz, viu? A Carla é daqui de Atibaia, também bebe bastante da antroposofia. A gente pode fazer uma foto, Fê, para a gente não esquecer também, antes Uma de foto. encerrar a foto. Não sei É, se eu é a queria Carla, dizer. Elias. é, é, Já faz a Pode falar. foto, que vamos fazer a foto para a Fabi ficar tranquila? E aí, Isso, só para abrir, a gente faz a foto, e aí quem precisar sair, né? Aí
Cara, eu achei que você ia estar aí, tipo, fazendo várias coisas, só com o celular ouvindo, você tá até centrada. Então vamos Cadê lá, no tudo? 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. X. Muito bem. Pronto. Então é isso. Fala aí, Winds. Cara, fala você também, vai. A gente não te ouviu, aí o Winds fecha com a fala dela, que a fala dela é sempre muito inspiradora também. Não, deixa a Não, Carla assim, falar. Fale, claro. eu, eu já tinha me questionado sobre isso, falando, nossa, o mundo é uma loucura, né? Que é tanta rodação. Eu falei, como a gente consegue ficar em pé com tanta coisa acontecendo no mundo e parece que não, né? E parar para pensar sobre isso, eu acho que traz um centramento um pouco, né? De passo a passo, né? Igual eu até escrevi aqui sobre que você falou das coisas do dia, do mês e do ano, né? Às vezes são coisas que a gente não para pensar e quando a gente para pensar, eu acho que fica mais leve, no sentido de às vezes escrever no papel, né? Então às vezes você vai indo de acordo com a rotação da Terra, é o Sol, é a Lua. E eu já observei muito assim, às vezes, falo, nossa, tá lua cheia, acho que eu não vou ligar, não. Mas ainda é confuso, assim, tudo para mim, assim, saber que você tá nessa, né, nesse meio todo. Eu achei também muito bonito as palavras de cada um sobre o sol, a terra e a lua, né? Assim, é engraçado que às vezes vem 3, 4 palavras na nossa cabeça, quando você vê, fala, nossa, quanta coisa que eles dá, enfim, obrigada, Fernanda. Legal. Eu comecei a adotar, ainda não consigo usar bem. É um planner astral que é Tilibra. E aí tem assim, um planner normal, né? Eu não consigo anotar bem as coisas, mas eu comecei a comprar todo ano. Falei, aos pouquinhos isso vai entrando na minha vida, sabe? E de olhar se falar mesmo, poxa, verão. E como eu tenho a bipolaridade, tipo, para mim tá sendo um exercício. Falar, cara, como é que eu consigo flutuar junto com a natureza para, tipo, se eu tô recolhido, que seja no inverno, porque já tem a noite é maior mesmo, eu já durmo mais, né? E se é para ficar eufórico, que seja no verão, sabe? E aí isso me faz falar, não, é inverno, não tem porque eu tá pilhando, vamos acalmar, vamos. Claro que eu sou desalinhado, né? Todos nós, né? Temos um maior ou menor nível de desalinhamento, mas isso está me ajudando a centrar nesse sentido, e encontrar o meu ritmo. É tu, Índice, diga-nos. Nossa, é lindo. Eu fico sempre Obrigado, Fabi. muito Tá. feliz de ter podido entrar no Repensando a Loucura há uns 5 anos atrás. E eu não consigo me desvincular do grupo porque eu acho que a riqueza que as pessoas trazem ali, em termos de conhecimento, experiências e contribuições, é infinito, é incrível. Então, para mim, eu disse no começo, né? Eu estou interessada, porque não sei nada, quero saber e tal. Quer dizer, a gente sabe o básico do dia a dia, mas desconsidera, né? Mas eu acho que o seu trabalho é belíssimo, que você precisa de alguma forma divulgar, porque da mesma forma que nós aqui nos manifestamos como pessoas que estão conhecendo, vamos dizer, um pouquinho mais, né, sobre isso e refletindo sobre as nossas vidas, com certeza outras pessoas também diriam: Uau, isso é incrível, né? Agora, em termos práticos, eu acho que seria muito legal se a gente pudesse se encontrar, sei lá, uma vez por mês, por exemplo, para trocar um pouco o que nós conseguimos fazer, porque é tudo muito novo, né? Então, eu ainda não sei bem como é que eu vou operacionalizar com os guidelines que você deu. Mas vou tentar, né? Vou tentar começar a pensar a minha vida a partir de hoje, com base no que está acontecendo. Vou buscar o tal do calendário lunar. Eu vou tentar, mas ainda vai ser tentativa e erro, né?
Então Mas fica aqui. uma coisinha assim, tá, eu tenho dificuldade de conectar com a Lua, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um compromisso que vai ser na Lua cheia. Eu tinha um grupo que eu reunia sempre na Lua Nova. Só de ter isso fazia com que eu ficasse mais atento ao calendário da Lua Nova. E eu fazia o grupo todo ficar atento ao calendário por causa da Claro, bendita que Lua legal. Nova, que era o dia do encontro, que não é sempre na segunda, não é sempre na terça, não é sempre na quarta. Então, tipo, É. dificulta, né? É, com certeza. A alimentação, né? O tipo de alimento que a gente come no inverno, no verão, no outono, né? Tem, nossa, um monte de coisa importantíssima que eu realmente quero poder explorar na minha vida. E para finalizar, eu sinto que isso tem a ver com também uma parte do nosso processo de elevação de consciência. Porque isso não, isso que você trouxe não está no plano terreno, está no plano astral, né? E você está ajudando a gente a resgatar um pouco isso. Então eu acho que isso vai ser muito interessante, muito mesmo. Gratidão, O maravilhoso. convite é um plano astral aqui, na É, pele, no na corpo, porque Terra. senão a mente vai para lá, mas o corpo fica perdido. É tipo, como é que influencia aqui no meu corpo, sabe? Não, não tem uma resposta fácil. E não vai ser lendo ou ouvindo, vai ser sentindo mesmo dentro. Que cada um vai encontrar a sua resposta, né? Não é? Eu deixei um monte de interrogação lá, porque é o que faz sentido para mim. Depois vocês me contem o que fizer sentido para vocês. Gente, eu vou despedir aqui do pessoal que está nos assistindo gravado. Não sei se alguém quiser fazer um after depois, mas parando a gravação, quem assistiu também depois, muito obrigado pela atenção. Nos vemos aí nos giros do universo.